Olá! Hoje nós vamos ter uma aula que será um pouquinho diferente das anteriores. Nós vamos trabalhar com a regência verbal, a regência nominal e juntamente com esses dois assuntos, nós vamos trabalhar com os pronomes relativos. Tem uma explicação, pois os pronomes relativos vão sofrer os mesmos efeitos da regência dos verbos. Então, nada mais justo de nós trabalharmos junto com a regência verbal o emprego dos pronomes relativos, tão necessários e muitas vezes mal compreendidos e mal usados. Conforme vimos na aula anterior, a regência é uma das 3 divisões da sintaxe, ao lado da concordância e da colocação. A sintaxe de regência trata das relações de dependência dos termos na oração e das orações no período. São chamados termos regentes aqueles que exigem um outro termo que é denominado regido, para completar a sua significação. Quando o termo regente é um nome, que pode ser ou um substantivo ou um adjetivo, estamos no campo da regência nominal. É o que ocorre com o complemento nominal, aquele termo da oração que nós vimos em aulas passadas. Quando o termo regente é um verbo que não tem o seu significado completo, exigindo, portanto, um outro termo para completar-lhe a significação, estamos diante do que nós conhecemos por regência verbal. Dentre as diversas classes de palavras, o verbo ocupa um lugar de especial relevo na linguagem, inclusive na linguagem jurídica, em virtude do seu conteúdo semântico básico, que se caracteriza pela função específica de indicar ações na interação entre os seres ou estados em que os seres se encontram, ou ainda a passagem de um estado para o outro. Além da evolução natural da língua, que provoca mutações na regência dos verbos, isto é normal, ocorre ainda o fato de um mesmo verbo admitir regências diferentes, variando ou não o seu significado de acordo com a alteração da regência. Resulta daí a maior dificuldade no domínio do assunto. Para o profissional do direito, que tem na palavra o instrumento fundamental de sua atuação profissional, quanto mais ele conhecer os verbos e suas regências, mais apto estará para desempenhar com a desejada eficácia a sua profissão. Devemos lembrar ainda que alguns verbos adquirem na linguagem jurídica acepções e regências diversas daquelas que apresentam na linguagem do dia a dia. Vamos começar falando dos verbos transitivos diretos, aos quais já fizemos alusão na sintaxe. Já vimos, portanto, que são aqueles verbos da nossa língua que pedem um complemento ligado a eles sem preposição. É o chamado objeto direto. Vejam, por exemplo, esta frase: alguém favoreceu a fuga do detento. Quem favorece, favorece alguma coisa. A fuga é o nosso objeto direto, o nosso verbo é transitivo direto. Veja um outro exemplo para confirmarmos: o Estado deverá alocar recursos substanciais à construção, manutenção e recuperação dos prédios escolares. Também temos aí um objeto direto. O segundo tipo de verbo que nós temos são os chamados transitivos indiretos, que nós já conhecemos. Aqueles que vão exigir um complemento, mas esse complemento vem precedido de uma preposição, e o complemento é o objeto indireto. Vejam no exemplo: tal projeto necessita de exame mais acurado dos congressistas. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Nosso objeto indireto está ali, o exame. Um outro exemplo: não podemos prescindir dos recursos, pois não conseguiremos resolver os problemas sem eles. Prescindir exige o objeto indireto. Outros verbos, contudo, são aqueles transitivos diretos e indiretos. Eles precisam dos 2 complementos, um objeto direto e um objeto indireto, um sem preposição e o outro regido por preposição. Vejam, por exemplo, o
a oração com o verbo irrogar. Irrogaram ao líder a responsabilidade da greve. Veja, irrogar pede os dois complementos. Um outro exemplo, alegar ignorância da lei não exime ninguém da responsabilidade por seus atos. A regência do verbo eximir. Há verbos que admitem mais de uma preposição. Isso é importante nós prestarmos atenção. Quando o mesmo verbo admite mais de uma proposição, várias coisas podem ocorrer. Por exemplo, a mudança da regência pode não alterar o significado do verbo. Vejam o caso do verbo arrepender-se. Eu posso arrepender-me de e posso arrepender-me por. E a regência muda a preposição, mas não muda a significação do verbo. Pode acontecer que a mudança da regência vai alterar a significação do verbo. Tão conhecido, não é? O verbo aspirar. Aspirar, eu posso ter o verbo com a regência de verbo transitivo direto, que significa cheirar, inalar. Por exemplo, aspirar o perfume das flores. É objeto direto, ele é transitivo direto. Mas aspirar a um cargo importante, significando desejar, ter em mira, ele é transitivo indireto. Pode acontecer que a escolha da preposição vai caracterizar o nível de linguagem que está sendo usado. Nós temos uma linguagem na vida comum, no dia a dia, que é uma linguagem informal, que nos possibilita o uso diferente daquela preposição que nós precisamos usar na norma culta. Veja um exemplo com o verbo ir. O verbo ir, na linguagem culta, tem a regência, ele é considerado intransitivo, acompanhado de uma adjunta adverbial de lugar. Veja um exemplo, eu vou à faculdade, mas informalmente nós dizemos eu vou na faculdade, eu vou no cinema. Pode-se usar na informalidade, mas na norma culta é considerado um erro, uma falha. O verbo chegar, a mesma coisa. Chegar é considerado intransitivo, ele é um verbo de movimento e vai ter um adjunto adverbial. Eu chego a algum lugar. Então, chegar à cidade é a forma da norma culta, mas nós podemos e usamos na linguagem informal chegar na cidade. Outro exemplo de regência equivocada, ou melhor, uma regência que pode ser usada informalmente diferente da regência formal, com o caso do verbo ser. Éramos 5 no carro, não tem a preposição, isso é norma culta, mas nós dizemos éramos em 5 para jantar, éramos em 5 em casa, isso é informal. Observem o seguinte, como a classe das preposições é de especial importância para a compreensão das regências verbais, é necessário recordarmos pelo menos o seu conceito e as suas formas. Vamos lembrar que a preposição é uma daquelas palavrinhas invariáveis que vai servir para relacionar dois termos de uma oração de um tal modo que o sentido do primeiro termo é explicado ou completado pelo segundo termo. Veja um exemplo. Os documentos chegaram a tempo. Chegar a tempo são os dois termos que estão relacionados pela preposição. Um outro exemplo. Somos obrigados a concordar com a sua tese. Concordar e tese estão relacionados pela preposição. As preposições na nossa língua podem ser simples ou compostas, que são chamadas locuções prepositivas. As preposições simples são aquelas expressas por um só vocábulo. Podem ser essenciais ou acidentais. As essenciais não são muitas. Há, inclusive, professores que fazem com que os alunos memorizem essas preposições para não esquecê-las para o resto da sua vida. São essas as essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, deste, em, entre, para, perante, por, sem, sob,
sobre e traz. Vejam, não são muitas e são muito importantes na regência dos verbos. Há outras preposições que são chamadas acidentais. São palavras que, às vezes, pertencendo a uma outra classe de palavras, elas podem funcionar como preposições. Por exemplo, afora, conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, menos, não obstante, salvo, segundo, senão, tirante, visto, entre outras. As preposições compostas, ou também chamadas locuções prepositivas, quando constituídas de 2 ou mais vocábulos, sendo o último deles uma preposição simples, geralmente a preposição de. Alguns exemplos: abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, antes de, apesar de, atrás de, a respeito de acordo com, depois de, em torno de, para com, perto de, por causa de. Vejamos agora a regência de alguns verbos, lembrando que ao mudar a regência, muitos verbos podem mudar a sua significação. O primeiro verbo que apresentamos é o verbo ab, importante para a área do direito, significa abolir inteiramente uma lei. Este verbo é considerado transitivo direto, isto é, ele pede um complemento verbal sem preposição. Por exemplo, a luta terminava abrogando todos os privilégios e resoluções pontificiais, na frase de Alexandre Herculano. O verbo acionar, outro verbo importante na nossa área, acionar alguém. Ele é transitivo direto, no sentido de propor ou intentar ação em juízo, demandar, processar. Por exemplo, os herdeiros pretendem acionar o testamenteiro. Transitivo direto, o testamenteiro é seu objeto direto. O verbo acordar. Esse verbo é interessante porque ele tem várias significações e principalmente a própria significação da palavra. Vocês sabem que todas as nossas palavras não têm um significado só. As palavras são polissêmicas. Acordar pode significar despertar pela manhã, por exemplo. Aqui o nosso significado é outro. Acordar será sempre aquele significado de resolver de comum acordo, combinar alguma coisa, concordar. Por exemplo, nós temos, se as partes interessadas assim acordarem, não será necessário que se faça e aí qualquer outra coisa. Acordar em algo, veja aí, acordar já exige a preposição em, ele é transitivo indireto. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Podem conferir no Código Civil, o artigo 482, tem esses dizeres usando o verbo acordar em, acordar no objeto e no preço. Acordar pode significar também acordar com alguém alguma coisa, isto é, estar de acordo com alguém, alguma coisa com alguém. Veja no exemplo. Acordaram com as autoridades o local da manifestação. Ou então, acordou com os credores pagar-lhes tudo em 2 anos. No sentido de proferir acordam, sentenciar, a oração que completa o verbo acordar pode vir introduzida ou não pela preposição em. Vejam, os nossos desembargadores, os relatores, quando fazem os acordos, iniciam geralmente com vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal em sessão plenária, na conformidade da ata do julgamento, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Podem também usar outra forma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal, acordam os juízes do Tribunal Militar do Estado acordar em
negar provimento do apelo. Então, acordar em também faz esse papel. É, então, transitivo indireto, exigindo a preposição em. Um verbo que tem um certo uso, mas talvez um pouco menor, mas é necessário também, é o verbo adimplir. Adimplir alguma coisa. Ele é transitivo direto e tem o sentido de dar cumprimento a alguma coisa, executar, saldar um compromisso. Por exemplo, cumpre ao credor provar que adimpliu a contraprestação devida, isto é, que cumpriu, que resolveu aquela pendência. Um verbo bastante usado na área do direito também é o verbo adjudicar. Ele tem várias significações próximas, não é? Por exemplo, adjudicar algo a alguém significa conceder, atribuir, entregar a coisa por autoridade judicial. Ele é transitivo direto e indireto. Vejam no exemplo. Quando a coisa for indivisível ou se tornar, pela divisão, imprópria ao seu destino e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, a coisa a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o preço. É o que diz o Código Civil no seu artigo 1322, usando, portanto, o verbo adjudicar como transitivo direto e indireto. Adjudicar também pode significar adjudicar algo no sentido de declarar judicialmente que certa coisa fica pertencendo a determinada pessoa. Nesse caso, ele é um verbo transitivo direto. No Código Civil de 1916, as sentenças que, nos inventários e partilhas, adjudicarem os bens de raiz em pagamento das dívidas de herança deviam ser transcritas, é o que dizia o Código de 1916. O verbo aduzir. Aduzir algo, apresentar, oferecer, expor razões, argumentos, provas, é um verbo transitivo direto. Vejam no exemplo, depois de lida a reclamação ou na sua dispensa, a parte tem 20 minutos para aduzir sua defesa, isto é, para expor sua defesa, transitivo direto. Eu posso também ter o significado de aduzir no sentido de aduzir alguma coisa a outra coisa, significando introduzir, acrescentar. Nesse caso, ele perde os dois complementos, ele é transitivo direto e indireto. Veja no exemplo. Segundo os princípios processuais, a confissão não pode ser dividida, salvo se a ela o confitente aduzir novos fatos ou fatos novos, capazes de fundamentar defesa de direito material ou reconvenção. Então, é aduzir alguma coisa a outra coisa. Também é o significado de somar, de acrescentar, mas ele é transitivo direto e indireto. O verbo agradar é um verbo que não é especificamente jurídico, mas um verbo que nós usamos comumente na nossa vida e pode acontecer de termos que usá-lo escrito também. Agradar tem duas regências diferentes. Quando eu agrado alguém, portanto ele é um verbo transitivo direto, isso significa causar agrado, acariciar. Eu posso dizer, por exemplo, o menino agradava o cãozinho, é transitivo direto. Agora, agradar a alguém, transitivo indireto, aí sim ele tem o sentido de satisfazer. Então eu tenho exatamente a forma, por exemplo, o discurso agradou ao povo, no sentido de satisfez a expectativa do povo. Ele é transitivo indireto. Um verbo que nós usamos também bastante é o verbo anuir, na acepção de concordar, consentir, assentir, aprovar alguma coisa. Ele pode ser usado de várias formas. Por exemplo, sem complemento nenhum. Ele é transitivo indireto, ele é intransitivo. Se alguém deles não anuir, proceder-se-á conforme o estabelecido previamente. Então, ele é intransitivo, não pede nenhum complemento. Mas
ele pode ser transitivo, agora sim, transitivo indireto. Anuir a algo. Por exemplo, quando restituir a sua posse ao devedor ou quando anuir a sua substituição por outra garantia, continua aí a oração, então ele é transitivo indireto. O verbo apelar, na significação de recorrer à instância imediatamente superior para pedir a reforma da sentença definitiva de juízo inferior ou interpor recurso de apelação, pode ter as seguintes regências. Eu posso apelar de uma sentença. Ele é verbo transitivo indireto, portanto. Se o autor apelar da sentença de indeferimento da petição inicial, veja, transitivo indireto, apelar da sentença. Pode ser também apelar para, também é verbo transitivo indireto, só que agora com a preposição para. Por exemplo, apelou para o Supremo Tribunal Federal, também está correto. Ou ele pode ter a seguinte regência, apelar de uma autoridade para outra, interpor recurso, é o mesmo significado, recorrer. Vejam, apelou do juízo singular para o Tribunal de Justiça, continua com a mesma significação. Ou então, ele pode aparecer sem complemento verbal nenhum, como um verbo intransitivo. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão ou prestar fiança, e aí continua. Ele não tem nenhum complemento, não é exigido complemento algum nesse caso. O verbo arguir vai significar arguir alguém ou algo de alguma coisa, acusar, taxar de. Nesses casos, o verbo arguir é um verbo transitivo direto e indireto. Vejam um exemplo para confirmarmos isso. A transmissão da vontade pode arguir-se de nulidade nos mesmos casos em que, e continua o trecho do código. Ou então, arguir alguma coisa. Nesse sentido, ele significa alegar, apresentar como defesa. E ele é transitivo direto, tem um complemento sem preposição. Vejam aí, a parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, sem preposição, transitivo direto. Podemos ter também na seguinte regência, arguir alguma coisa contra alguém, transitivo direto e indireto, pois eu tenho alguma coisa, objeto direto, contra alguém, objeto indireto. Por exemplo, julgar as suspeições arguídas contra os seus membros. Ele é transitivo, portanto, direto e indireto nesta acepção. Um verbo que muitas vezes dá problemas no uso da regência, quando esquecemos que ele varia de significação conforme a sua regência, é o verbo aspirar. Não é um verbo específico da área jurídica, mas um verbo que nós usamos comumente em qualquer tipo de texto. Então vejam, se eu tiver aspirar algo, vai significar sorver, inalar, cheirar. Ele é, portanto, transitivo direto. Aspiro o perfume das flores. Aspiro o quê? O perfume das flores. Mas, no sentido de almejar, pretender alcançar alguma coisa, ele é transitivo indireto. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Por exemplo, todos os homens aspiram à felicidade. Esse é um dos verbos cujo objeto indireto não pode ser convertido no pronome pessoal oblíquo lhe. Lembram-se que nós vimos os pronomes oblíquos que funcionam como objeto direto ou indireto dos verbos. O lhe é sempre objeto indireto, mas este verbo não permite o uso do lhe. Não podemos dizer, por exemplo, todos os homens aspiram-lhe. Para esse tipo de verbo, nós temos que usar o pronome pessoal reto precedido de preposição nesta função. Então, todos os homens aspiram a ela, à felicidade. Outro verbo que costuma dar problemas quanto à regência é o verbo assistir. Ele tem várias regências diferentes. Eu tenho, por exemplo, assistir a alguém.
Ele é transitivo direto, não pede preposição e significa dar assistência, assessorar, prestar um auxílio qualquer. Por exemplo, o herdeiro do depositário, isso está no nosso código, é obrigado a assistir o depositante na reivindicação, e aí continua. Mas assistir a alguma coisa pode significar e significa presenciar, comparecer a. Nesses casos, ele é transitivo indireto, preciso da preposição. Senão, eu vou ficar com a regência do verbo anterior, da forma anterior, que é assistir significando ajudar. Aqui não, assistir significa estar presente, comparecer. Vejam no exemplo. É defeso a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. É o que diz o nosso Código de Processo Civil no seu artigo 344, parágrafo único. Então, aí, assistir é assistir ao interrogatório, estar presente, presenciar. Nesta última acepção, o verbo assistir também não admite o objeto indireto com pronome oblíquo lhe. Por exemplo, não se diz, portanto, assistir-lhe, mas só podemos dizer assistir a ele. Como não existe voz passiva com verbos transitivos indiretos, este verbo é um que não permite a formação de voz passiva nesse sentido. É incorreto, portanto, na norma culta, construção como a seguinte, muito comum na nossa linguagem de imprensa falada e escrita. A audiência foi assistida por inúmeros populares. Na norma culta, esse tipo de construção não é permitida, porque foi assistido aí, é um verbo transitivo indireto, e o que aconteceria é que o sujeito da passiva teria preposição diante dele. Isso não pode, é impossível acontecer. Uma outra regência do verbo assistir é a seguinte: algo assiste a alguém, no sentido de possuir um direito, uma vantagem, uma prerrogativa. Nesse caso, constrói-se com objeto indireto de pessoa. O verbo é transitivo indireto. Vejam no exemplo. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, mas não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. É o que está no nosso Código Civil, no artigo 1220. Confiram aí. Um outro verbo que também nos interessa conhecer a regência é o verbo certificar. Ele terá o significado de afirmar a certeza, de passar a certidão de. Nesse sentido, ele é um verbo transitivo direto. Só a autoridade competente pode certificar o óbito da vítima, o óbito objeto direto. Ou então, eu posso ter a significação: certificar algo a alguém, tornar ciente, dar ciência. Nesse caso, ele é um verbo transitivo direto e indireto, pedindo, portanto, os dois complementos. Por exemplo, uma frase que já inicia-se cortada, mas percebemos o sentido na sequência: o oficial do registro certificará aos pretendentes que estão habilitados para casar. Eu certificar alguma coisa a alguém. Uma outra regência do verbo certificar é certificar alguém de algo. Também significa tornar ciente, convencer da verdade ou da certeza de alguma coisa. Também é transitivo direto e indireto, pedindo os dois complementos, portanto, um com preposição e outro sem preposição. Por exemplo, certificou os sócios da legalidade da operação ou de que a operação era legal, transitivo direto e indireto. O verbo chamar. O verbo chamar apresenta uma porção de regências diferentes. Observe as formas como eu posso usar esse verbo. Chamei-lhe de
covarde, é uma maneira. Chamou o aluno de ignorante. Chamei o elevador, chamei o professor, chamou por seu irmão enquanto dormia. Vejam quantas regências diferentes o verbo chamar apresenta. Chamar alguém de alguma coisa. Isto significa apelidar, denominar. Ou então, chamar alguém ou alguma coisa, fazer vir, convocar alguém. Ou ainda mais, chamar por alguém ou por alguma coisa, que tem a significação de invocar. O verbo citar. O verbo citar, no sentido de comunicar a alguém que deve comparecer em juízo para tomar conhecimento de ação em que é parte, aparece com as seguintes construções. Citar alguém, a forma mais comum, é verbo transitivo direto. Incumbe ao oficial de justiça procurar o réu e citá-lo. O lo, objeto direto. Citar alguém em, isto é, na pessoa de alguém. Vejam um exemplo. O réu será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis. Ou ainda, citar alguém a, com a preposição a. O juiz citou as testemunhas a comparecer perante o tribunal. Falando em comparecer, vejamos a regência deste verbo comparecer. No sentido de ir a juízo perante magistrado ou funcionário judicial, por si ou por seu procurador, para algum ato judicial qualquer para o qual foi chamado ou citado, ele pode ter regências diversas. Por exemplo, comparecer em juízo, compete à parte comparecer em juízo. Ou comparecer a, é a regência habitual, quando o termo regido não for a palavra juízo. Então, comparecer em juízo é específico. Eu posso ter agora comparecer a. O réu será citado para comparecer à audiência. Ou ele pode aparecer sem complemento nenhum, como um verbo intransitivo. Se o réu não comparecer sem motivo justificado, ele não tem complemento, portanto, um transitivo, intransitivo, melhor dizendo. O estudo da regência dos verbos em língua portuguesa demanda constância, dedicação e um pouco de paciência. Vamos ver agora o verbo constar. Constar pode ter regências variadas. Vejam a primeira. Alguma coisa consta de, no sentido de estar escrito ou estar registrado, fazer parte, incluir-se. É a regência quase que exclusiva atualmente, embora ainda se encontre esse verbo com a preposição em. Veja um exemplo. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão, conforme consta do nosso Código de Processo Civil, no seu artigo 168. Confiram aí. O verbo contentar-se. Este verbo admite várias regências, sem, entretanto, modificar, mudar o seu sentido. Eu posso dizer, por exemplo, contento-me com vê-lo alegre. Ou posso usar contento-me de vê-lo alegre. Veja, preposição com, preposição de, ou então, contento-me em vê-lo alegre. Também é válida, é usada. Contento-me por vê-lo alegre. O verbo contentar não é especificamente um verbo da área jurídica, mas um verbo que nós usamos também no nosso dia a dia e nos nossos escritos. O verbo custar. Esse verbo às vezes dá algum problema numa das regências. Normalmente ele tem o sentido de ter um preço certo, um valor, um custo. Transitivo direto, sem problema. Este livro custa tantos reais. Ou então, ele pode significar ser penoso, ser difícil. Aí é que nós temos um certo problema. Ele é um verbo transitivo indireto e se diz, custa-me acreditar no que vejo. Custa a alguém alguma coisa? Então, custa-me acreditar
no que vejo. O verbo deferir. Deferir tem alguns significados, algumas regências um pouco diferentes. Vamos ver. Deferir algo no sentido de atender o que é pedido ou requerido, despachar favoravelmente. Por exemplo, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. É o que diz o nosso Código de Processo Civil no seu artigo 928. Observe que o verbo indeferir, que é composto, formado pelo deferir, vai ter a mesma regência que ele. O juiz indeferirá o pedido quando o requerente aí continua na mesma ordem. Outra regência, deferir algo a alguém, no sentido de conferir, atribuir, tutela, herança, direito, não importa. Ele é verbo transitivo direto e indireto. Veja um exemplo. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. É o que reza o nosso Código Civil no seu artigo 1838. Confiram aí. Outro verbo cuja regência nós precisamos conhecer é o verbo denunciar. Ele pode significar denunciar algo ou alguém, portanto ele vai ser transitivo direto, e denunciar algo ou perante alguém. Aí ele será transitivo direto e indireto, no sentido de dar, oferecer denúncia de. Vejam, por exemplo, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Isso está consignado na nossa Constituição Federal, no artigo 74, inciso 2. Ou então, denunciar algo, a lide, a alguém, no sentido de dar a conhecer por meio de notificação ou citação, noticiar, participar. Vejam que interessante. Não se denuncia alguém à lide, que é um erro de construção bastante comum, mas é o contrário. Denuncia-se a lide a alguém, pois a lide é dada a conhecer a alguma pessoa. Usando o substantivo correto, denunciação, o Código de Processo Civil, no artigo 70, emprega a expressão denunciação da lide ao alienante, ao proprietário, confirmando esta regência. O verbo ensinar. Ensinar tem também algumas regências diferentes. Eu posso ensinar alguma coisa a alguém. Ele vai ser transitivo direto e indireto. Ensinei-lhe a lição. Ou então, eu posso ensinar alguém a fazer algo. Ensinei-o a falar inglês. São duas regências diferentes, sem mudar a significação. Já o verbo esquecer precisa de um pouco de atenção. Ele terá o mesmo significado, mas regências diferentes. Por exemplo, esquecer algo. Ele é transitivo direto e vejam, não tem pronome. Então, esqueci a data do seu aniversário. Ou ele pode ser pronominal, e aí sim, esquecer-se de algo. Esqueci-me de trazer o material. É bom nós lembrarmos o seguinte, tem pronome, tem preposição de, portanto é transitivo indireto. Não tem pronome, não tem preposição, portanto é transitivo direto. Ou então, esquecer algo a alguém. Esqueceu-me a data da comemoração. É uma forma erudita, de pouco uso, e como o verbo esquecer, o verbo lembrar terá também a mesma regência do esquecer. Vamos ver agora o verbo informar. Observe. Informei-o da nossa chegada. 2 complementos. Informei-o sobre nossos planos. 2 complementos.
informei-lhe que haveria prova. 2 complementos. Nesses exemplos, o verbo informar, embora admita diferentes regências, não muda de significado. Eu informo alguém de alguma coisa, objeto direto e objeto indireto. Ou então, eu posso informar alguém sobre algo. Também objeto direto, objeto indireto. E ainda diferentemente, eu posso informar a alguém alguma coisa. Há apenas a inversão entre coisa e pessoa, conforme seja objeto direto ou objeto indireto. Observe ainda essas outras construções. Informou-se com os colegas sobre a prova, também uma construção perfeitamente correta. Ou então, informou-se com os colegas de tudo isto. Na forma reflexiva, informar-se admite 2 regências sem mudar a sua significação. Entretanto, veja o exemplo a seguir. Eis o advogado que informou o meu processo de exoneração. O verbo informar, no sentido de dar um parecer, é usado apenas como transitivo direto. Significa informar o processo. O verbo lembrar, semelhante, a esquecer, lembrar algo, transitivo direto. Lembro o passado com saudades. Ou lembrar-se de algo, a mesma coisa, pronome, preposição. Lembrei-me de trazer o seu livro. Embora o verbo namorar não seja um verbo da área jurídica, mas é um verbo que nós usamos também comumente, muita gente usa esse verbo com regência errônea para a forma culta. Na forma informal, melhor dizendo, na linguagem coloquial informal, perfeitamente natural, mas na norma culta não. Então vejam, eu namoro alguém, isso é norma culta. O estudante namora uma colega de classe, sem preposição. Mas, na informalidade, as pessoas dizem, eu namoro com alguém. O estudante namora com uma colega de classe. Deve ser evitado, mesmo na linguagem oral, porque denota falta de conhecimento da regência dos verbos. O verbo perdoar. Perdoar admite várias regências. Eu posso perdoar algo a alguém. Ele, portanto, será transitivo direto e indireto. Perdoei-lhe a falta a algo, a alguém, representado pelo pronome lhe. Ou então, perdoar alguém de ou por alguma coisa. Veja um exemplo, perdoei o árbitro de ter dado pênalti ou por ter dado pênalti. Ou então, simplesmente perdoar algo, transitivo direto. Deus perdoa nossos pecados. Uma observação importante é pensar que na construção clássica desse verbo, com objeto direto de coisa e objeto indireto de pessoa, embora seja comum entre os autores a forma perdoá-lo, objeto direto de pessoa. É aconselhável, na norma culta, que esta construção seja feita com objeto indireto. Quando tratar-se de pessoa, melhor dizer, então, perdoar-lhe, que é objeto indireto de pessoa. O verbo preferir costuma também criar algum tipo de problema na norma culta. Preferir significa quem prefere uma coisa à outra. Ele é transitivo direto e indireto. Então eu digo, prefiro sair a ficar vendo televisão. É só essa construção possível com o verbo preferir. Preferir já significa por si só gostar mais, gostar muito. Por isso, na norma culta, não se deve usar preferir mais isso do que aquilo. E fica uma forma errônea no uso da norma culta se eu acrescentar alguma coisa ao verbo preferir. Pode ser usado sem complemento, como verbo intransitivo, no sentido de ter primazia, de ter preferência. Por exemplo,
Concorrendo à remissão, vários pretendentes preferirá o que oferecer maior preço. É o que está no nosso Código de Processo Civil, no artigo 789. O verbo precisar. O verbo precisar também tem regências variadas. Quem precisa, precisa de alguma coisa, no sentido de necessitar. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Por exemplo, preciso de novos livros, de livros novos. Ou então, eu posso ter este verbo só com a significação de um verbo transitivo direto, quando ele significa indicar com exatidão alguma coisa. Então, vejam, os técnicos precisaram o lugar. Ele é só transitivo direto. O verbo querer, também um verbo que costuma dar algum tipo de problema. Eu posso ter a significação querer algo significa desejar. Ele é um verbo transitivo direto. Querer tranquilidade, querer sucesso e assim por diante. Agora, quando eu digo querer a alguém, no sentido de estimar, de querer bem, coisas positivas, coisas boas, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Por exemplo, o pai queria-lhe bem. Significa que o pai queria bem ao filho. Portanto, transitivo direto e indireto no sentido de querer bem a alguma pessoa. O verbo visar também é outro verbo com regências diversas e significados diversos. Eu posso ter, por exemplo, visar o alvo, que significa fazer uma pontaria, mirar. Ele vai ser transitivo direto. Engatilhou a arma e visou a caça. Transitivo direto, sem problema. Eu posso ter também como transitivo direto visar um documento, que significa pôr o visto no documento. Visar um passaporte, visar um cheque, transitivo direto, sem preposição. Mas eu posso ter visar a alguma coisa, que significa ter a intenção de destinar-se a. Nesse caso, ele é transitivo indireto e necessita da preposição. Vejam no exemplo, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a, vejam aí, formação de uma comunidade latino-americana de nações. O que está na nossa Constituição Federal, no seu artigo 4, parágrafo único, para vocês confirmarem. Nessa última acepção, embora na linguagem coloquial a preposição a é dispensada, na norma culta isso não é possível. Ela é exigida mesmo diante de verbos que estejam no infinitivo. Por exemplo, as cartas, bem como os registros domésticos, provam quem os escreveu quando contém a notação que visa a suprir, vejam aí o verbo visar, pedindo a preposição diante de infinitivo, que visa a suprir falta de título em favor de quem é apontado como credor. O que está no nosso Código de Processo Civil, no seu artigo 376, inciso 2. O verbo haver. O verbo haver é um verbo que causa alguns problemas por ele ser empregado, quer impessoalmente às vezes, quer pessoalmente, quer como verbo auxiliar de outros verbos principais. Então precisamos conhecer bem a regência desse verbo. Ele pode ser impessoal. Nós já vimos, se vocês se recordarem, na aula sobre os termos da oração, quando nós temos orações sem sujeitos, uma das razões que nós vamos ter a oração sem sujeito é o verbo haver sendo empregado impessoalmente. Nesses casos, o verbo haver, ele é empregado apenas na terceira pessoa do singular, significando existir, que é um dos casos das orações sem sujeito, acompanhado de objeto direto. Então vejam, um exemplo tirado também da nossa área, nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador,
nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, conforme está no artigo 33, parágrafo 3º da nossa Constituição. Observem que na linguagem culta é inaceitável a pluralização do verbo haver em construções que nós ouvimos muito por aí, como houveram acidentes. Jamais. Haver aí é impessoal, não tem sujeito. Acidentes é objeto direto dele. E o verbo não precisa concordar com seu objeto direto. Se ele não tem sujeito, ele fica na terceira pessoa. Houve acidentes. Se houvessem recursos, outro erro é se houvesse recursos. Se houverem problemas, não. Se houver problemas, é a forma correta nessas expressões. Continuando com o verbo haver, quando ele acompanhado de verbo auxiliar, estar, ter, dever e outros, o verbo auxiliar também se impessoaliza. Vejam no exemplo. Deve haver leis justas e penalidades adequadas. O deve, acompanhando o haver, também fica na terceira pessoa. Tinha havido acidentes graves nas estradas. O ter, aí na forma tinha, acompanhando o verbo haver, sempre impessoal, também fica impessoal. Mas o verbo haver também pode ser um verbo pessoal. Aí ele será conjugado em todas as pessoas, concordando, portanto, com o sujeito da oração em que ele estiver. Se ele for auxiliar, com o sentido equivalente do verbo ter, ele vai ser um auxiliar de verbo pessoal. Então ele vai variar da mesma forma que os outros verbos. Veja no exemplo. Eles haviam dito que o inquérito estava concluído. Se nós substituirmos pelo verbo ter, eles tinham dito que o inquérito estava concluído. Ele tem a variação igualzinha aos outros. Outro exemplo. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, melhor dizendo, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros, conforme está no nosso Código de Processo Civil, no seu artigo 472. Veja, aí o verbo haver entrou na concordância com o sujeito todos os interessados. Eu posso ainda usar o verbo haver no sentido de haver algo, ele será transitivo direto. Ou então, haver algo de alguém, ele será transitivo direto e indireto. Nesse caso, ele tem a significação de alcançar, de conseguir, de obter. Veja um exemplo. Eles houveram o prêmio, significa eles alcançaram, eles conseguiram o prêmio. Ou então, outro exemplo. O proprietário das sementes, plantas ou materiais poderá cobrar do proprietário do solo a indenização devida quando não puder havê-la do plantador ou construtor, o que está no nosso Código Civil de 2002, no seu artigo 1257, parágrafo único, para que vocês possam aí confirmar. Outra regência do verbo haver é haver alguém ou algo acompanhado da preposição com ou por. Vai ser um verbo transitivo direto com predicativo de objeto direto. Nesse caso, ele tem o sentido de considerar, de julgar. Então, se eu digo ele era havido por idôneo, eu estou significando que ele era considerado por idôneo. Ou então, haviam-no por sábio. Eu tenho o objeto direto e tenho o predicativo do objeto direto introduzido pela preposição. Um outro exemplo, se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma de suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder.
está no nosso Código Civil, no seu artigo 75, parágrafo 2º, para a sua confirmação. Mais ainda, o verbo haver pode ser utilizado acompanhado da palavra mister. Ele será um verbo transitivo direto, ou então, haver mister de, no sentido de precisar, ter necessidade, será transitivo indireto. Vejam no exemplo, incumbe ao tutor quanto à pessoa do menor reclamar do juiz que providencie como houver por bem quando o menor haja mister correção. Então vejam, aí ele é transitivo direto apenas, está lá no Código Civil, no artigo 1740, se não me engano, inciso 2. É isto aí, para vocês confirmarem. Ou então, eu posso ter haver por bem no sentido de dignar-se, de resolver, julgar oportuno. Então vejam, no exemplo, reclamar do juiz que providencie como houver por bem, que é o mesmo exemplo que nós introduzimos, o texto anterior. Mas haver por bem significa resolver, julgar oportuno, é outra regência deste nosso verbo. Não há acompanhado de infinitivo no sentido de não é possível, não cabe. Veja, não há mais infinitivo de algum verbo qualquer. Será no sentido de não ser possível, de não ter cabimento. Então veja um exemplo. Não há falar em direito adquirido contra preceito constitucional. Quer dizer, não cabe, não é possível. Há que acompanhado de infinitivo no sentido de é preciso, é necessário. Um outro exemplo, há que, e eu vou acompanhar de infinitivo. Vejam no exemplo. Num país democrático e liberal, há que respeitar as crenças de cada um. Ele tem esse sentido de necessário, de possível. Nós vimos a regência verbal. Vamos tratar agora um pouquinho da regência nominal. Nós sabemos que não são apenas os verbos, mas determinados substantivos, adjetivos e até alguns advérbios podem também necessitar de complementos. Esses complementos são conhecidos na gramática como complementos nominais. Lembram-se que são termos da oração que vêm ligados por preposição ao substantivo, ao adjetivo ou advérbio, cujo sentido eles integram ou limitam. Alguns desses nomes, assim chamados, os substantivos e os adjetivos, para completar o seu significado, necessitam de uma única preposição. Por exemplo, o adjetivo contrário pede sempre a preposição a. Assim diremos, contrário aos meus princípios, contrário à lei e outros exemplos. Mas há muitos substantivos e adjetivos que combinam-se com diferentes preposições. Uma hora pedem uma, outra hora pedem outra. Por exemplo, o substantivo intolerância aceita várias preposições. Eu posso combiná-lo com a preposição a, com a preposição com a preposição contra, em, para com. E podemos dizer, por exemplo, intolerância ao governo, intolerância com os adversários, intolerância com os críticos, intolerância em aceitar opiniões contrárias e assim por diante. Vejamos agora alguns substantivos que exigem complemento nominal e a sua respectiva regência, que é o que nos importa. Por exemplo, o substantivo alusão. Quem faz alusão a alguma coisa. Veja um exemplo, todos fizeram alusão ao incidente ocorrido. Sempre alusão pedirá essa preposição. O substantivo amor, eu posso ter amor a ou amor por. As duas regências são válidas. É digno de louvor o amor à pátria ou o amor pela pátria. O substantivo dúvida, eu posso ter acompanhamento da preposição de, da preposição sobre, ou da locução acerca de, ou da preposição em. Eu posso, portanto, dizer, não há dúvida de
que os países membros desejam uma união política. Eu posso dizer, tenho dúvida do resultado. Eu posso ainda dizer, tenho dúvida sobre o resultado. Tenho dúvida acerca do resultado. Ou tenho dúvida com relação ao resultado. O substantivo estímulo. Estímulo, quem tem estímulo para alguma coisa. Seu trabalho representa um estímulo para o crescimento. É essa a regência do substantivo estímulo. O substantivo incitamento. Incitamento a alguma coisa. Por exemplo, esta ordem é um incitamento à violência. Inclinação, por sua vez, pede a preposição a preposição por ou a preposição para. Eu posso dizer, o jovem demonstrava inclinação para a ciência. A palavra injustiça, um substantivo, também pede um complemento. Pode ser introduzido com a preposição a, com a preposição para com ou simplesmente com. Vejam no exemplo. Essa medida constitui uma injustiça aos assalariados. Sempre será, portanto, precedido de preposição o complemento deste substantivo. A palavra necessidade, como se fosse um verbo, é um substantivo, mas tem a regência semelhante à do verbo. Vejam aí, quem tem necessidade de alguma coisa. A cidade tem necessidade de segurança. A regência, portanto, é a mesma preposição de. Outro substantivo que exige um complemento para completar a sua significação é o substantivo referência. Quem faz referência a alguma coisa. Então vejam, o autor fez referência ao Código Civil. Referência ao Código, complemento nominal, Código Civil, e a regência da palavra, do substantivo referência, preposição a. Restrição também. Quem se restringe a alguma coisa. Vejam aí, há severas restrições aos ruídos noturnos. Então, exige a presença da preposição ligando o substantivo ao seu complemento. Não são só os substantivos. Alguns adjetivos necessitam também de um complemento precedido de preposição. Vamos ver alguns, por exemplo. Os conhecimentos são úteis a todos. Veja o adjetivo úteis, é um adjetivo, exige a presença de um complemento introduzido por preposição. Um outro exemplo, as palavras eram impróprias ao local. Impróprias, adjetivo. Imprópria a alguma coisa, a presença da preposição e o complemento nominal que está ligado a esse adjetivo. Outro exemplo, todos afirmam que o fumo é prejudicial à saúde. Algo que é prejudicial a alguma coisa. Então, a presença da preposição e a palavra saúde completando o significado do adjetivo prejudicial. Um outro exemplo, este contrato é contrário aos meus interesses. Aquilo que é contrário a alguma coisa. E contrário é um adjetivo. Outro exemplo, a CLT é favorável aos trabalhadores. Aquilo que é favorável não pode ser só favorável, tem que ser favorável a alguém ou a alguma coisa. Complemento nominal ligado ao adjetivo pela preposição. Veja um outro exemplo. O amor da beleza e da verdade é incompatível com o amor da moeda. Incompatível, quem é incompatível com alguma coisa. Presença do complemento. Outro adjetivo, é vedado o projeto não incluído no orçamento anual. Também a presença do incluído em alguma coisa, incluído no orçamento anual. A presença do adjetivo pedindo o complemento nominal. Mais um, este patriotismo é inconciliável com a legítima soberania. Aquilo que é inconciliável com alguma coisa. Mais algum? Questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Aquilo que é relevante para alguma coisa.
um adjetivo também exigindo a presença da preposição e um substantivo completando o significado dele. Um outro exemplo, o nosso discurso incoerente com a nossa prática vira puro palavreado. Aquilo que é incoerente com alguma coisa. Adjetivo e necessitando a presença de um complemento. Além dos substantivos e dos adjetivos, alguns advérbios também exigem um complemento regido por preposição. Vejamos alguns exemplos. Relativamente aos fugitivos. Veja, relativo a, o advérbio vai seguir a mesma regência. Relativamente a. Favoravelmente aos jovens. Favorável a no adjetivo, no advérbio, favoravelmente aos. Convenientemente a nós, a mesma coisa. Conveniente a no advérbio, convenientemente. Correspondentemente aos fatos. Se eu tenho correspondente aos fatos, no adjetivo, no advérbio a mesma coisa. Veja um outro exemplo. Jornais suficientemente corajosos para alguma coisa. Nós vamos trabalhar um pouquinho agora com o emprego de pronomes relativos. Por que ligado à regência? Porque os pronomes relativos vão exercer as mesmas funções que os substantivos podem exercer nas orações. Eles vão poder ser sujeitos, objeto direto, objeto indireto. E um grande problema que nós percebemos é que no empregar o pronome relativo como complemento de verbos, muitas vezes nós esquecemos que eles estão na mesma regência do verbo e precisam ser precedidos de preposição. Vamos então dar uma olhada no que são pronomes relativos. Os pronomes relativos constituem um tipo muito especial dentro da classe variável de palavras, que é a classe dos pronomes. Eles são assim chamados porque eles se referem, como regra geral, a um termo anterior, que é chamado de antecedente, isto é, um termo com o qual ele mantém uma relação. Quanto à forma, embora se trate de uma classe de palavras dita variável, os pronomes relativos se apresentam de duas maneiras, variáveis e invariáveis. São considerados invariáveis o pronome que é o pronome dito universal, o pronome quem e o pronome onde. São chamadas variáveis os pronomes o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujas, cuja, cujas, quanto, quantos e quantas. Antecedido da preposição a e da preposição de, o pronome onde, com elas, se aglutina, produzindo duas formas, aonde e donde, que veremos a seguir. Os pronomes relativos assumem um duplo papel no período, pois além de representar um determinado antecedente, eles têm a grande função de servir de conectivo, isto é, de elo de subordinação da oração subordinada adjetiva que eles iniciam. Assim, ao contrário das conjunções, que são apenas conectivos, não exercendo nenhuma função interna nas orações que iniciam, os pronomes relativos desempenham sempre uma função sintática nas orações a que pertencem. Os pronomes relativos podem exercer várias funções nas orações por eles iniciadas, funções sintáticas que um substantivo também exerce. Dessa forma, como já dissemos, eles podem ser sujeito de oração, objeto direto, objeto indireto, predicativo, adjunto adnominal, complemento nominal, agente de passiva e ainda adjunto adverbial. O emprego dos pronomes relativos faz parte, de uma certa maneira, da economia da língua, uma vez que se nós tivermos duas orações independentes, nas quais uma palavra está repetida nas duas orações, não importando a função sintática que é exercida por essa palavra que está repetida nas duas orações, nós podemos unir essas duas orações em um período só, empregando-se o pronome relativo que irá substituir a palavra repetida na segunda oração. Isso contribui para a coesão textual, isto é, para o interrelacionamento dos termos no texto,
Vamos ver um exemplo para percebermos como se dá essa união das duas orações absolutas com o pronome relativo. Vamos supor que eu tenha duas orações absolutas seguintes. O senhor vai escrever um relatório, é a primeira. E a outra, preciso muito desse relatório. Na primeira oração, a palavra relatório, que é um substantivo, exerce a função de objeto direto do verbo escrever. Já na segunda oração, a mesma palavra exerce a função de objeto indireto do verbo precisar de. Nós podemos unir essas duas orações e formar um só período, usando para isso o pronome relativo na segunda oração, porque ele vai substituir a palavra relatório, mantendo a mesma função sintática exercida por ela. Vejam, a oração ficará assim: o senhor vai escrever um relatório do qual preciso muito. O que aconteceu? A regência do verbo precisar está assegurada. Ele é um verbo transitivo indireto, que exige um complemento verbal precedido de preposição de. E o pronome relativo exerce essa função de objeto indireto, referindo-se ao seu antecedente, com o qual ele vai concordar em gênero e em número. Poderíamos escrever esse mesmo período da seguinte forma: o senhor vai escrever um relatório de que preciso muito, usando ou do qual ou de que. Nesse caso, com o uso do pronome relativo invariável, não há concordância de gênero e número, mas o período também estará absolutamente correto, pois a regência do verbo está garantida e o pronome relativo está exercendo a função de objeto direto. O que foge à norma culta é escrever este período da seguinte maneira: o senhor vai escrever um relatório que preciso muito. O pronome, que sem a preposição não pode ser objeto indireto, estará configurando um erro de regência, porque o verbo precisar precisa de uma preposição, porque ele é um verbo transitivo indireto. Escrever dessa forma é o mesmo que escrever preciso relatório. Ninguém fala assim, ninguém escreve assim. Eu preciso de relatório. O pronome relativo que é o pronome chamado universal, vamos ver como é que ele é utilizado quando nós falamos e escrevemos. Usa-se com referência à pessoa ou coisa, quer no singular, quer no plural, porque ele é invariável. Então veja, refiro-me a uma pesquisa que foi feita na França. O seu antecedente é a palavra pesquisa, e o pronome exerce, na oração subordinada, a função de sujeito, portanto, sem preposição, porque sempre vamos lembrar que sujeito não pode ser preposicionado. Um outro exemplo: dedico-me a uma profissão que é muito rendosa. Aqui também o pronome que exerce a função de sujeito da oração subordinada. Quando o relativo que é usado em funções de complemento que exigem preposição, será usado preferentemente depois das preposições monossilábicas a, com, de, em e por. Vejam um exemplo: o livro de que preciso está esgotado. A preposição de exigida pelo verbo precisar. Não cometas nenhuma loucura de que te possas arrepender. Arrepender de alguma coisa. Havia certos dias em que o senhor Antunes trabalhava melhor, dias em que a mesma coisa. A mesa a que me sentei ficava perto da porta. Quem se senta à mesa a que me sentei. As demais preposições essenciais ou acidentais, bem como as locuções prepositivas, serão usadas
predominantemente com o pronome o qual. Não que eu não possa usar com o pronome que, mas fica mais eufônico, mais sonoro, se eu usar o pronome variável, o qual e as suas flexões. Veja nos exemplos. Os assuntos sobre os quais eu desejaria ser esclarecido parecem-me dignos de atenção. Sobre os quais, a preposição sobre, seguindo, né? Seguido pelo pronome relativo os quais. O outro exemplo, o sofrimento contra o qual os homens tanto se revoltam. Preposição contra, mais o pronome o qual. Um outro exemplo, este é um fato sobre o qual não devem pairar dúvidas, com a mesma preposição sobre e o pronome variável. O pronome relativo quem, que é também um pronome invariável, só se emprega com referência à pessoa ou alguma coisa personificada na literatura, por exemplo. Então eu posso dizer, o médico a quem me refiro é amigo da família, é pessoa. O advogado de quem lhe falei é meu amigo de infância. Ou então um outro exemplo, atraiçoou a seu benfeitor a quem tudo devia. Um problema sério que nós temos na atualidade é o emprego do pronome relativo onde. Esse pronome é um pronome invariável, e ele vai desempenhar normalmente a função de adjunto adverbial e ele só significa lugar em que, no qual. Veja no exemplo, olhei para a janela do gabinete onde um pássaro estava pousado. Ou então, perto da fazenda, há uma lagoa onde os animais vêm matar a sede. Na linguagem coloquial, tem se percebido muito um uso inadequado desse pronome relativo, referindo-se a antecedente que não indica lugar, em que sendo, portanto, considerado um erro grave o seu emprego na linguagem culta. Por exemplo, frases como esta, a situação onde nos encontramos agora. Melhor dizer, a situação na qual nos encontramos agora, pois situação não é lugar, é um fato, não é? Então é preferível não usarmos o onde nessa maneira, mas sim aplicarmos o qual precedido das preposições necessárias. O pronome onde, já vimos, pode ser precedido das preposições a e de, que se aglutinam a ele. O pronome onde adquire então as formas aonde, lugar a que, ou donde, lugar de que. No rigor gramatical, essas formas são usadas com verbos chamados verbos de movimento. Por exemplo, aonde você vai, significando a que lugar. Ou então, donde você vem, lugar de onde. Isso vale para a norma culta padrão, onde não é possível usarmos aonde por onde. O pronome relativo variável, o qual, os quais, as quais, a qual, além de ser usado depois de preposições e locuções prepositivas, quando na função de complemento, o pronome o qual e suas flexões podem ser usados substituindo o pronome que em orações ditas adjetivas explicativas quando o antecedente é um substantivo. Veja nos exemplos. A caneta com a qual o ministro assinou o decreto era de ouro. A caneta com a qual o referente é caneta. Na reunião a qual você não pôde comparecer, falaram vários professores. A mesma coisa. Mandaram abrir um orifício através do qual, através do orifício, podiam vigiar os presos. Ofereci-lhe um almoço ao qual compareceram todos os amigos. Mesmo tipo, o uso do qual.
É bela a carreira a qual aspiramos. A presença da preposição diante de a qual permite o emprego da crase, pois é a fusão dos dois sons iguais. Mesma coisa no exemplo seguinte, a obra a qual Vossa Excelência com tanto ardor se dedica merece o apoio dos poderes públicos. Outro exemplo, a teoria a partir da qual o autor estabeleceu suas hipóteses, cuidado para não acrasear, não marcar com crase o a partir, que é verbo, a partir da qual. Outro exemplo, a teoria sobre a qual o autor discorre. Mesma coisa, o emprego do pronome variável seguido de preposição. A teoria na qual o autor se baseia, ele se baseia na teoria, é o antecedente. A teoria a qual o autor alude, quem alude, alude a alguma coisa, a função do objeto indireto. O problema mais sério que nós percebemos com os relativos resume-se no emprego do cujo e suas variáveis, né? O cujo, cuja, cujos, cujos, que na linguagem oral tem sido muito pouco usado, e isso vai se refletir no uso escrito, porque muitas vezes as pessoas não têm muita certeza de como usar o cujo, cuja. Vamos ver do que se trata. O pronome relativo cujo, assim como as suas flexões, no plural, no feminino, no singular, é ao mesmo tempo um relativo e um possessivo. Significa que ele equivale, no sentido dele, a do qual, de quem, de que. Ele é sempre empregado como pronome adjetivo, isso é, ele está sempre na função de adjunto adnominal. E ele tem que concordar com a coisa possuída em gênero e número, embora o seu referente seja outro. Pouco usado na linguagem coloquial, ele é um dos pronomes relativos cujo emprego provoca realmente muitos erros na norma culta, escrita principalmente. Vejamos alguns exemplos do seu uso. Caiu a velha palmeira, em cujos ramos se abrigavam os pássaros. Dizendo de uma outra forma, os pássaros se abrigavam nos ramos da palmeira. Para nós entendermos a relação de possessivo que aí existe, os ramos pertencem à palmeira. Os ramos são a coisa possuída pela palmeira. É com o termo ramos que o relativo cujos concorda. A presença da preposição em é obrigatória, pois quem se abriga em algum lugar. Poderíamos escrever este período de uma outra forma. Vejam, caiu a velha palmeira nos ramos da qual se abrigavam os pássaros. Também fica correta, mas o emprego do cujo é mais culto e mais coeso. Um outro exemplo, fechou-se o grande salão de cujas festas recordo-me com saudades. Quem se recorda de alguma coisa. E as festas são as festas do salão. Aí o emprego do cujos. Veja um outro exemplo. Esta é a menina cujos pais viajaram para a Europa. Os pais da menina viajaram para a Europa. Um outro exemplo. Minha primeira professora, de cujos ensinamentos ainda me lembro, era bondosa. Eu me lembro dos ensinamentos da minha professora. Aí, a possibilidade de usarmos o pronome cujo. Um outro exemplo. A teoria cuja viabilidade o autor quer provar a viabilidade da teoria. Ou então, a teoria em cuja viabilidade o autor acredita na viabilidade da teoria. Mais alguns, o autor sobre cuja obra se discute, ou então, o autor a cuja obra o texto se refere. Vamos prestar bem atenção no seguinte, diante e após os pronomes relativos, cujo, cuja, cujos, cujas, não se usam artigos, o, a, os, as,
uns, uma, umas. Constitui um erro grave. Diante dos pronomes relativos, cujo e as suas variações, nós só podemos empregar preposições, mesmo a preposição a, como nós já vimos em exemplos anteriores. Como não se admite artigo diante de cujo, cuja, jamais usaremos crase diante de cuja e cujas, que são as formas femininas. Apenas a preposição a. Constituem erros grosseiros os seguintes usos do pronome cuja. Por exemplo, empregar dois pronomes relativos juntos, o que não é incomum de nós encontrarmos. O autor cujo ou qual dói no ouvido. Empregar cujo como sinônimo de que ou o qual, repetindo-se depois desses pronomes a palavra que o antecede. Por exemplo, fiz um contrato cujo contrato é de 5 anos. É impossível. Você já está com a palavra servindo de referente. Ou então, empregar os artigos definidos, ou a, os, as, depois do pronome e repetir o antecedente. Um erro também comum. Fiz um contrato cujo o contrato, fiz uma ação de despejo cuja a ação, erros graves que devemos evitar. Como vocês puderam perceber, esta aula foi um pouco mais longa que as anteriores, mas o assunto é necessário que seja tratado, englobado. Nós vimos a regência verbal, a regência nominal e os pronomes relativos que vão sofrer as consequências da regência dos verbos e nós precisamos estar atentos à sua função na frase para saber se ele usa, leva a preposição antes ou não. Espero que vocês façam um bom proveito da aula e estudem bastante, pois o assunto merece.